Olá, eu sou a Daniele de Aguiar, uma das coordenadoras do Laboratório de Neuropsicofarmacologia do Departamento de Farmacologia aqui da UFMG. É uma grande satisfação poder apresentar um pouco da linha de pesquisa que eu desenvolvo no laboratório. Então, agradeço o convite para poder apresentar os dados, né? Enfim, falar um pouco a respeito da minha linha de pesquisa nesse Congresso Brasileiro Setembro Amarelo nas Pesquisas Científicas. Então, o título da minha palestra, né, é Influência da obesidade no desenvolvimento dos transtornos de ansiedade e depressão. Bom, e apenas para apresentar a vocês, então, né, um direcionamento do que será abordado hoje, eu vou falar um pouco a respeito, né, da etiologia desses transtornos, né? Depois eu vou relacionar, então, a questão da obesidade e dos transtornos psiquiátricos, apresentar alguns dados do laboratório, e depois eu vou comentar três possíveis mecanismos que estão associados a essa relação, a questão da inflamação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e a participação da microbiota intestinal. Quando nós pensamos a respeito, né, dos transtornos psiquiátricos, nós sabemos que são diversos transtornos, então desde transtornos mentais não especificados até transtorno bipolar, a esquizofrenia, transtornos relacionados ao abuso de substâncias, né? E os mais prevalecentes e que a gente mais ouve falar é a depressão e a ansiedade. Com relação a esses dados, nós sabemos que cerca de 10% da população mundial é ou será acometida por algum transtorno psiquiátrico ao longo da vida, sendo que a depressão e a ansiedade são os mais prevalecentes, com índices gerando em torno de 40, respectivamente 40 a 15%. Em virtude desses transtornos, há um impacto socioeconômico muito grande, porque esses transtornos são crônicos e apresentam-se com comorbidade com diversas doenças, incluindo a obesidade, que é o que nós iremos discutir nos slides a seguir. Isso, então, já é em virtude, né, dessas doenças. E várias pessoas têm uma incapacidade, né, uns anos, uma piora da qualidade de vida, digamos assim, e isso torna-se um problema de saúde pública. Bom, no slide anterior eu comentei a respeito da prevalência desses transtornos em relação aos transtornos psiquiátricos de uma forma geral. Mas qual que é a prevalência desses transtornos na população mundial? De acordo, então, dados da OMS de 2017 mostram que a depressão ela atinge de forma 5% da população mundial. Há uma distinção de sexo, ou seja, observa-se que esse índice é maior nas mulheres. E dados da região das Américas, né, mostram que o Brasil, a população brasileira, então, em 2017, 5,8% das pessoas apresentavam depressão. Com relação à ansiedade, ela acomete de torno também de 5 a 6% das pessoas. Também observa-se essa diferença com relação ao sexo, então as mulheres, essas doenças, elas têm um índice maior, e o Brasil chama atenção, então provavelmente vocês já ouviram falar que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, então esse valor no Brasil chega a atingir 9,3%. Muitos também podem comentar ou pensar, né, que em virtude da pandemia esses valores estão crescendo, mas até o momento alguns dados epidemiológicos já foram liberados e o que se observou é que até o momento isso não aconteceu. No entanto, né, o impacto socioeconômico da Covid pode ser, e psicossocial, pode ser que ele perdure, né, por mais tempo, em virtude da gente estar nessa situação até hoje, então esses valores podem ser completamente diferentes até do que se seria esperado para os próximos anos. Com relação aos sintomas, nós consideramos esses transtornos como os transtornos heterogêneos, pois afetam tanto o nível emocional, físico como cognitivo. No caso da depressão, ela está associada, então, de sintomas desde tristeza, ansiedade, irritabilidade, ausência de prazer, ideação suicida em alguns casos,
sentimento de desesperança, culpa inapropriada. Questão física ativa, desde fadiga, alterações de peso e apetite, insônia, hipersônia, disfunção sexual, dores de cabeça, problemas estomacais. Com relação aos aspectos cognitivo, atenção e concentração, memória de curto prazo, tomada de decisões, redução da acuidade mental, velocidade de pensamento. Importante ressaltar que no caso da depressão, esses sentimentos, né, de tristeza, sentimento de culpa, é normal, e também em questão da ansiedade, né, que eu sempre comento em sala de aula, né, a gente sentir sentimentos de tristeza é normal, sentimentos de ansiedade é normal. Quando isso passa a ser patológico, quando esses sintomas permanecem por mais tempo do que deveriam ou surgem sem nenhum motivo aparente, e quando isso começa a afetar nossas atividades cotidianas de forma significativa, de forma com que a gente não consiga exercer as nossas atividades habituais. Então, essas intensidades dos sintomas, eles podem ser de moderado a severo e pode variar, e pode durar de meses a anos, tá? Já a ansiedade é um aspecto importante que ela difere da depressão, é que existe sentimentos de tensão, preocupação excessiva, então geralmente a ansiedade ela está associada a um momento de, no caso, de insônia, né? Porque é uma preocupação excessiva com algo que pode vir a acontecer, não necessariamente uma situação específica, e alterações físicas de irritabilidade também, agitação psicomotora. Com relação ao tratamento, né, então nós temos os fármacos antidepressivos, os quais eles podem ser utilizados para o tratamento para a ansiedade e no caso da, né, claro, da depressão. Lembrando que a terapia cognitiva, ela é indicada para muitos casos dos transtornos de ansiedade e é, digamos assim, um adjuvante para o tratamento da depressão. Os fármacos antidepressivos os mais utilizados são o da classe que nós chamamos de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, a exemplo da fluoxetina. E nós precisamos lembrar que essa classe de fármacos, embora ela seja amplamente empregada, ela tem duas limitações. Bom, a primeira é que até o momento nem todos os pacientes respondem de forma significativa, ou seja, ainda existe uma porcentagem de pacientes, 33%, que não respondem, que iniciam a terapia farmacológica e não respondem a nenhum dos fármacos disponíveis atualmente. Além disso, esses fármacos, eles apresentam uma latência de início de efeito. Então, a partir do momento que a pessoa apresenta, né, o quadro de depressão e se tem a progressão do transtorno, se faz o início do tratamento farmacológico. No entanto, esses fármacos eles levam de 6, no mínimo 6 a 12 semanas e requerem, para ter uma probabilidade menor de recaída, um tratamento de no mínimo 6 meses. Lembrando que a depressão ela é uma doença recorrente e caracteriza-se por vários episódios ao longo da vida. Então, mesmo algumas pessoas respondendo a essa terapia inicial, elas podem ter processos de recaída e recorrência com relação à depressão. E com relação, então, a essa dificuldade, né? Por que é tão difícil tratar ou por que ainda existem pessoas que não respondem às terapias farmacológicas disponíveis? É muito característica, então, da compreensão do que a gente entende ou também do que são, né, esses transtornos, no caso da etiologia e os fatores de risco. Se a gente comparar com a diabetes tipo 2, então, quando a gente fala em termos de diagnóstico e monitoramento, no caso, então aqui eu estou exemplificando o caso da depressão, o diagnóstico ele ainda é subjetivo, ou seja, o paciente precisa relatar ao médico e precisa apresentar determinados sintomas por pelo menos 2 semanas. E o paciente vai ser monitorado através de questionários ou avaliações médicas, diferentemente de uma doença como a diabetes tipo 2, que é só uma questão de um exame laboratorial, já nos dá a resposta se a gente tem a diabetes ou não. Com relação à etiologia e os fatores de risco, então,
O que a gente sabe, como eu já comentei com vocês, esses transtornos mentais eles têm uma origem heterogênea, né? Então pode ser desde diversos eventos estressores ao longo da vida, fatores hereditários, doenças pré-existentes, como por exemplo a obesidade, alguns genes, ainda não se sabe quais são os genes que estão estabelecidos. Então, diferentemente também daqui a minha comparação diabetes do tipo 2, que a gente já sabe que o estilo de vida, alimentação, sedentarismo, genes estabelecidos já estão envolvidos e fatores hereditários. E apesar, né, de eu ter comentado a respeito dessa questão desses fatores de risco não estarem não serem tão estabelecidos como o exemplo que eu mencionei da diabetes, que vem ganhando cada vez mais, que está cada vez mais forte ou ganhando mais evidências ao longo do tempo, é a questão do como a obesidade, né? Então, a obesidade é uma doença, né? Definida pela Organização Mundial de Saúde como uma expansão exacerbada, uma expansão de tecido adiposo que é prejudicial à nossa saúde. A gente não pode pensar a respeito da obesidade como uma questão de preguiça das pessoas ou que é uma deficiência, uma gula, né, uma questão de equilíbrio, né, entre consumo de alimento e energia gasta. A gente sabe, então, que a obesidade é uma doença multifatorial associada não só ao consumo de alimentos calóricos e ao sedentarismo, mas também está associado a fatores hereditários, experiências adversas durante o desenvolvimento e fatores ambientais e sociais. Então, todos esses fatores levam a essa questão da obesidade e comorbidades muito bem estabelecidas, como as doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas reprodutivos e cânceres. E como eu comentei, né, recentemente, cada vez mais se tem a evidência de que a obesidade influencia os transtornos, o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade. E quando nós pensamos, então, nessa relação entre os transtornos psiquiátricos e a obesidade, sempre vem a pergunta, o que vem primeiro? Algumas pessoas, elas acham que porque elas comem, elas ficam deprimidas, ou elas ficam ansiosas, ou ainda, por elas estarem ansiosas e deprimidas, elas comem. O que a gente sabe é que essa relação é uma relação bidirecional, ou seja, os transtornos de humor eles podem ser risco para a obesidade e o desenvolvimento de transtorno metabólico. Nesse sentido, ressalta-se que alguns fármacos antidepressivos, eles são associados com maior risco de ganho de peso, né? Mas também a obesidade e em decorrência, né, de diminuição de atividade física, ingestão de alimentos calóricos, ela também favorece os transtornos de humor. E aqui reforça-se que alguns dados epidemiológicos mostram que pessoas obesas estariam com uma maior probabilidade às falhas de tratamento para a depressão. Já para os transtornos de ansiedade, cabe ressaltar que as pessoas obesas, elas sofrem uma discriminação relacionadas com o próprio peso e isso pode exacerbar esses transtornos de ansiedade e levando-se em consideração também que situações cotidianas são extremamente difíceis e constrangedoras para os indivíduos obesos, gerando então sintomas de ansiedade e que o efeito negativo da obesidade na saúde e qualidade de vida serão estressantes para os indivíduos e, nesse caso, então, favorecendo o desenvolvimento desse tipo de transtorno. Diante dessas evidências, então, desde 2006, que começam a surgir cada vez mais trabalhos confirmando, então, essa relação, né, entre a obesidade e o desenvolvimento dos transtornos psiquiátricos, até que no ano 2015 surge até essa revisão em que se propõe a existência de uma síndrome humor metabólica, né? Então, o que nós vamos observar aqui é que tanto a obesidade quanto os transtornos psiquiátricos possuem determinadas alterações fisiológicas em comum e isso pode favorecer ao desenvolvimento dos transtornos de ansiedade ou depressão.
E quando nós pensamos, então, de que forma que essa obesidade e o sobrepeso iria influenciar a questão do desenvolvimento do transtorno psiquiátrico, nós sabemos, então, que em função, né, dessa expansão prejudicial do tecido adiposo, ocorre, né, o nosso organismo desenvolve uma que a gente chama de uma inflamação, uma resposta inflamatória crônica de baixo grau. Então, esses fatores, né, essa inflamação pode levar não só à produção de mediadores inflamatórios por esse tecido adiposo, mas também alterações no estresse oxidativo, influência no eixo HPA e na disbiose intestinal. E esses fatores, então, possivelmente estariam associados a maior predisposição ao desenvolvimento dos transtornos de ansiedade e depressão. E para que nós possamos, então, compreender a influência de cada fator, né, e no desenvolvimento desses transtornos, existe a pesquisa básica, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, existem modelos de transtornos psiquiátricos? Claro que os animais, né, uma brincadeirinha aqui, essas figuras, de que os animais não podem nos dizer se estão com ideação suicida, outros sentar no divã e reclamar da situação de estresse que vive no laboratório, mas, no entanto, né, existem modelos, né, situações em que mimetizam e vão alterar o comportamento desses animais e nós observamos alterações em estruturas encefálicas semelhantes, então, aos transtornos de depressão e ansiedade. Assim como também existem os modelos animais de obesidade, no qual, através, por exemplo, no nosso caso, no laboratório, utilizamos através mais de dietas, em que se mimetiza mais com a condição da obesidade desenvolvida pelos seres humanos. Então, os trabalhos, né, que começaram a investigar essa questão da influência, né, de dietas nos animais, começaram então com essa questão da dieta hiperlipídica, né? Então, nesses dois trabalhos aqui, eles observaram que a dieta hiperlipídica ela promovia comportamentos de ansiedade e depressão no animal. De que forma? Bom, o teste de ansiedade utilizado é o teste de alimentação suprimida pela novidade. Esse teste, então, ele baseia-se na questão inata, né, do medo inato que os animais apresentam de ambientes novos, né? Então, aqui eles são expostos a uma situação nova na qual eles não estão habituados, que é uma caixa nova, e eles também estão com fome. Então, aqui o animal ele tem que, digamos assim, vencer esse conflito entre cessar a sua fome e explorar esse ambiente novo para obter o alimento. Bom, nós falamos que ele é um modelo preditivo farmacologicamente, uma vez que drogas que são utilizadas para aliviar a ansiedade nos seres humanos, elas fazem com que os animais busquem mais rapidamente. Desculpa. Esse alimento. Então, essas drogas, drogas ansiolíticas, fazem com que os animais busquem o alimento mais rapidamente. E aqui, então, no caso, a gente avalia a latência para o animal se alimentar. E, no caso, a dieta hiperlipídica, ela promove um efeito de aumento de ansiedade. Por quê? Porque os animais tiveram uma latência maior para buscar o alimento, então indicando um efeito do tipo ansiogênico. Além disso, num outro modelo, então, um dos fatores que também a gente sabe que está associado à depressão é a questão do estresse. E animais que são submetidos a sessões de estresse imprevisíveis, né? Eles, quando nós avaliamos o comportamento desses animais nesse teste, então, de preferência pela sacarose, no qual duas garrafas, uma contendo água e uma que contém a substância adocicada, então, os animais, assim como os seres humanos, eles também têm uma preferência por essa substância açucarada. No entanto, esses animais, após essa sessão de estresse, eles apresentam uma redução nessa escolha pela substância açucarada, semelhando-se, então, ao comportamento que nós chamamos de anedonia. Então, quando a gente deixa de exercer atividade que nos dão prazer. E aqui, no caso, eles deixam de escolher essa substância açucarada. E aqui, então, se mede a porcentagem de quanto que esses animais bebem essa substância açucarada. E aqui, a dieta hiperlipídica
promover um efeito um efeito do tipo depressão, uma vez que os animais deixam de escolher essa substância açucarada. Os dados anteriores, então, como eu mencionei, eles referiam-se a uma dieta hiperlipídica, né? Até que aí entra, digamos assim, começa a história do nosso laboratório com relação ao envolvimento da obesidade, né, no desenvolvimento dos transtornos psiquiátricos. E nós fizemos a seguinte pergunta: será que uma dieta rica em açúcar refinado também vai promover, vai modificar a alteração desses comportamentos? Então, nós fomos avaliar o comportamento de ansiedade, né? Então, o modelo animal clássico de ansiedade, não sei se vocês já ouviram falar, é o chamado labirinto em cruz elevado. Então, isso aqui é um aparato de madeira no qual ele é constituído por dois braços abertos, perpendicular a dois braços fechados, e ele fica elevado ao solo, né? Então, os roedores, uma vez que eles são colocados no centro desse labirinto, eles evitam naturalmente os braços abertos desse labirinto. Drogas que aliviam a ansiedade fazem com que o animal explore mais os braços abertos. Bom, e nós vimos o quê? Então, numa situação em que não há um estímulo estressor, os animais, tanto dieta controle quanto dieta rica em carboidrato, apresentaram o mesmo padrão de comportamento. No entanto, o que nós observamos é que se nós estimulássemos ou se nós promovêssemos um estímulo estressor nesses animais e posteriormente nós fôssemos avaliar o comportamento dos animais nesse teste, nós passamos a observar então um efeito ansiogênico após esse estímulo estressor, sugerindo então que o consumo da dieta rica em carboidrato alterava a susceptibilidade desses animais ao evento estressor, né? Então, digamos assim, após o estresse, nós passamos então a observar um comportamento do tipo ansiogênico. Além disso, nesse outro teste aqui, que é o teste de suspensão pela cauda, no qual esse teste, então, ele é um modelo preditivo para depressão e o animal ele é suspenso pela cauda e, no caso, normalmente o animal vai tentar se safar dessa situação. No entanto, um comportamento do tipo depressivo faz com que ele permaneça imóvel e não faça nada para reverter essa situação. E, de fato, aqui, a dieta rica em carboidrato promoveu um efeito ansiogênico nesse modelo. Com o objetivo de compreender, então, quais seriam os mecanismos associados a tais efeitos, nós partimos, então, da hipótese que, em decorrência da expansão do tecido adiposo, ocorre, então, um aumento, né, de mediadores inflamatórios, resultando num processo inflamatório sistêmico de baixo grau. Esse processo inflamatório vai promover a questão da ativação das células microgliais. Essas células elas são responsáveis pelo componente essencial da resposta imune cerebral e diante de um desafio, uma resposta inflamatória, ocorre a ativação dessas células que serão responsáveis pela produção de citocinas, espécies reativas de oxigênio e do óxido nítrico. Dados prévios do nosso grupo já se sabe, né, o óxido nítrico ele tem funções benéficas no sistema nervoso central, no entanto, em excesso, ele pode promover comportamentos de ansiedade e depressão. E de fato, né, nós observamos então que o consumo crônico dessa dieta rica em carboidrato promovia uma ativação de células microgliais, então aqui é um corte histológico da região do córtex pré-frontal, então nós observamos uma alteração na morfologia de células microgliais nos animais que receberam a dieta HC, além do comportamento de ansiedade avaliado, então, também aqui no teste de alimentação suprimida pela novidade. Então, a dieta HC, ela promoveu esse comportamento ansiogênico e, interessantemente, o pré-tratamento com o inibidor de uma enzima da óxido nítrico sintase da sua isoforma induzida, que está associada ao processo inflamatório. Então, o pré-tratamento com o inibidor dessa enzima foi capaz de reverter esse comportamento ansiogênico.
E nós observamos ainda que esse comportamento ansiogênico ele estava associado com maior produção de nitrito, que é uma medida indireta de formação de óxido nítrico no sistema nervoso central, nas regiões encefálicas associadas ao comportamento de ansiedade. Então, quanto maior era esse valor, maior eram os níveis de nitrito nessas regiões. Então, esses dados em conjunto, eles sustentam a hipótese, né, de que, em decorrência, então, do consumo da dieta rica em açúcar, ocorre uma ativação de uma resposta inflamatória no sistema nervoso central e um dos mediadores, uma das vias que estavam facilitando esses comportamentos de ansiedade é a via do óxido nítrico. Levando-se em consideração, então, os dados, né, obtidos no nosso laboratório, mostrando essa relação das respostas de ansiedade induzida por dieta e o aumento da resposta inflamatória encefálica, e dados da literatura que mostram que alguns anti-inflamatórios podem servir como possíveis alvos terapêuticos para o tratamento da depressão, nós fizemos a pergunta: será que essas drogas que atuam inibindo a resposta inflamatória sistêmica também poderão reverter esses efeitos de ansiedade promovidos pela dieta? Então, nesse sentido, nós verificamos o efeito da minociclina, né? O tratamento dela, a minociclina, ela é um antibiótico, tá? Mas ela tem como mecanismo de ação também uma redução da resposta inflamatória, e nós observamos então que o tratamento com 15 dias de minociclina foi capaz de reverter o efeito ansiogênico promovido pela dieta HC. Além da minociclina, o canabidiol, que é uma substância derivada da maconha, ele emerge, né, como um potencial terapêutico no tratamento dos transtornos psiquiátricos. O mecanismo de ação dele ainda não é esclarecido, mas também, no caso da ansiedade, propõe-se uma via anti-inflamatória. E o que nós observamos é que o tratamento com o canabidiol também foi capaz de reverter esse efeito ansiogênico promovido pela dieta HC. Adicionalmente ao processo neural, a resposta inflamatória, em decorrência da obesidade, pode promover a disfunção do eixo HPA, ou eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o qual é responsável por respostas associadas ao estresse. A disfunção do eixo HPA e a elevação dos níveis de glicocorticoides é um mecanismo comum à obesidade e os transtornos psiquiátricos. Sabe-se que, em condições fisiológicas de estresse agudo, o eixo HPA ele é ativado para liberar glicocorticoides que possuem a função de controle energético, aumentando a secreção de insulina e a motivação para dietas palatáveis. A primeira demonstração da importância dos glicocorticoides na deposição do tecido adiposo aconteceu em 1985, nesse trabalho de Friedman e colaboradores, os quais eles demonstraram que a adrenalectomia, né, ou seja, a remoção da adrenal em animais pertencentes à linhagem Zucker, né, que é uma linhagem espontaneamente obesa, do modelo animal de diabetes, eles observaram então que nesses animais a remoção da adrenal era capaz de reverter o excesso de peso desses animais. E ainda, esse efeito ele era revertido pela administração de corticosterona. Então, após a administração de corticosterona, os animais eles tinham um reganho de peso. A disfunção, né, desse eixo HPA vai estar associado com o aumento do tecido adiposo e a reatividade do cortisol sob situações de estresse, e o excesso de cortisol sistêmico está associado com um maior acúmulo de tecido adiposo visceral, cerca de 2 a 5 vezes. Interessante que indivíduos que se encontram sob situações de estresse crônico apresentam também uma maior quantidade de tecido adiposo visceral. E ainda, né, pacientes com síndrome de Cushing, né, que apresentam como característica um aumento dos níveis de cortisol, possuem como comorbidade a questão da obesidade e a depressão. Toda essa relação da disfunção do eixo HPA no controle, né, no controle das respostas relacionadas ao estresse e o acúmulo de gordura é mais complexo do que eu mencionei aqui, no entanto,
é um dos fatores importantes que nós precisamos levar em consideração. E acredita-se, né, que essa disfunção esteja relacionada também a um favorecimento da resposta inflamatória. E aí, nesse sentido, a questão de suplementos alimentares com propriedades anti-inflamatórias, como o ômega 3, foram capazes de reduzir os níveis de cortisol em pessoas que já têm uma predisposição ao estresse, como também a percepção deles em situações de estresse. Então, claro que esse é um trabalho de 2013, né, que com um número pequeno de indivíduos, mas que mostra o potencial de suplementos, né, na ação desse eixo e com uma possível ação anti-inflamatória, quem sabe como um possível alvo terapêutico. E dentre mais um mecanismo, né, que eu me propus a falar para vocês é a questão do papel da microbiota. Como vocês sabem, nosso organismo coabita com trilhões de micróbios, sendo que a maioria deles está presente no trato gastrointestinal, mais especificamente no intestino, onde eles têm a função de digerir alimentos, síntese de vitaminas e ajudar o nosso organismo ao combate de patógenos. O que se pensava, né, era que o cérebro normalmente ele respondia a sinais dentro do nosso corpo e do ambiente externo para decidir quando nós deveríamos ou não comer. Nesse sentido, tinha-se a proposta de que os centros regulatórios do apetite, né, presentes no hipotálamo, seriam os únicos responsáveis pela regulação do peso corporal. No entanto, trabalhos mostraram que comunidades de microbiotas distintas, elas foram associadas com composição corporal magra e alterações nessas comunidades promoveram ganho de peso e doenças metabólicas. A partir daí, torna-se cada vez mais forte a ideia do eixo, né, eixo intestino-cérebro, mostrando então que essa relação seria uma relação bidirecional entre o intestino e o nosso cérebro. E a forma com que essa comunicação ocorre, né, seria a partir de 3 vias principais, sendo que a primeira dela estaria relacionada com a produção de neurotransmissores pela microbiota e, através da conexão ou estimulação com o nervo vago, este seria responsável pela enviar sinais ao sistema nervoso central e controlar e controlar as diversas funções. Um exemplo desses neurotransmissores seria a serotonina, que todos nós sabemos que tem a função de controlar o apetite e o humor. Embora essa via exista, a forma com que a serotonina produzida por essa microbiota, como que ela realmente é capaz de influenciar esses centros encefálicos, isso ainda não é tão esclarecido. A segunda forma seria a proposta de que a microbiota ela seria capaz de estimular células imunes, que por sua vez produziriam citocinas, e através da comunicação através da circulação, essas citocinas seriam capazes de atingir atingir o nosso sistema nervoso central, onde que é possível a comunicação, né? E isso levaria a uma resposta neuroinflamatória e subsequente ativação das células microgliais, desculpa. E um terceiro método menos explorado seria de que essa microbiota, né, seria de produtos metabólitos provenientes dessa microbiota, como, por exemplo, um estudo recente mostrou que derivados de ácido graxo da microbiota seriam capazes de promover a liberação, né, no caso da tiramina, e essa, por sua vez, atuaria em sinais do trato digestivo para produzir serotonina, que, através de estimulação do nervo vagal, controlaria, os centros hipotalâmicos e a ingesta alimentar. Bom, então esse eixo intestino cérebro, né, é uma via de comunicação
bidirecional que integra as vias neurais, endócrinas, imune e metabólica e vai permitir que o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal possam interagir e responder a diversos estímulos. Atualmente, né, nós já sabemos que essa homeostasia intestinal ela é influenciada por diversos fatores, então, como por exemplo, exercício, antibióticos, fatores genéticos, dieta, e vai ter um papel importante em diversas doenças, como por exemplo a obesidade, inflamação e também o nosso, e também respostas associadas ao estresse, ao cérebro e o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressão. E as evidências que reforçam, né, e dão suporte a essa hipótese, né, do papel da microbiota no desenvolvimento dos transtornos psiquiátricos é o fato de que sintomas gastrointestinais são frequentemente associados e observados em pacientes com transtornos psiquiátricos. E esses transtornos, né, de humor, no caso aqui a depressão e o transtorno bipolar, bem como a ansiedade, também influenciam o funcionamento do trato gastrointestinal. Além disso, esses transtornos estão muito presentes em pacientes que possuem síndrome do intestino irritável. Uma curiosidade que na época, né, ninguém se atentou a isso, a isoniazida, que foi um dos primeiros antidepressivos, né, na época se sabia que ela era um antibacteriano produzido na década de 50, foi um dos primeiros fármacos que se descobriu a ação antidepressiva, só que na época não foi feita essa correlação da depressão pelo fato dela ser um antibacteriano, e sim pela propriedade dela inibir a monoaminoxidase. Mas, possivelmente, nós podemos sugerir que parte do efeito antidepressivo dessa substância era sim em decorrência da sua ação antibacteriana. Mas essa participação da microbiota, ela ganhou força, principalmente em trabalhos, né, de dados pré-clínicos e especificamente esse trabalho aqui de 2016, em que os autores, o que eles fizeram? Eles fizeram o transplante fecal de pacientes, então eles recolheram as fezes de pacientes deprimidos e fizeram a transferência dessas fezes para animais, no caso aqui ratos, né? E depois do período de recolonização, eles foram observar os efeitos comportamentais. Interessantemente, o que eles viram foram que esses animais que tiveram, né, as fezes transplantadas de pacientes deprimidos, eles apresentaram um comportamento de depressão naquele teste de preferência da sacarose, que eu comentei com vocês lá no início, um comportamento ansiogênico no teste de labirinto em cruz elevado e também um efeito ansiogênico no teste do campo aberto. Dados em humanos, né? Então, é muito comum se observar que pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas têm depressão e, de fato, através, então, dessa avaliação de sintomas psicológicos, observou-se, então, que assim como, né, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas têm esse efeito mais se sentem pior, né? E assim como as pessoas que apresentam comorbidade. E, além disso, eles observaram, então, que essas pessoas apresentam o mesmo tipo de assinatura de microbiota intestinal, apresentando uma elevação nos bacteroidetes e uma redução nos firmicutes. Neste trabalho aqui de 2016, os autores, né, o que eles fizeram? Eles fizeram uma transferência de microbiota, né? Primeiro eles depletaram a microbiota dos animais e eles fizeram a transferência dessa microbiota de animais que estavam sob uma dieta controle e uma dieta de hiperlipídica. E depois de 6 semanas de duração, eles foram realizar os testes comportamentais. E eles observaram, então, que os animais que receberam a microbiota dos animais obesos tiveram um comportamento do tipo ansiogênico no teste do labirinto em cruz elevado, reforçando, então, o papel, a importância, né,
a relevância, digamos assim, que essa disbiose intestinal pode favorecer aos comportamentos relacionados à ansiedade. E todos esses dados com relação à questão, né, à revolução da microbiota, né, desse envolvimento da microbiota no desenvolvimento dos transtornos psiquiátricos, está relacionado principalmente com a pesquisa desses dois pesquisadores irlandeses, o professor John Cryan e Timothy Deenan, no qual eles propõem, então, como eles publicaram esse livro aqui, que se chama Revolução Psicobiótica. Então, eles propõem a existência de psicobióticos. O que seriam isso? Seriam micróbios que têm propriedades psicotrópicas, ou seja, que são capazes, né, de favorecer ou piorar o transtorno de humor. E aí, a partir daí, toda uma revolução e uma nova proposta no uso, então, dos quais ainda não estão regulamentados, mas é uma área que emerge com grande potencial a utilização de probióticos, né? Então, para, quem sabe, no futuro próximo, né, para o tratamento auxiliar essa questão do tratamento da depressão e da ansiedade também. Então, para concluir, né, em função da obesidade, né, vários processos acontecem no nosso organismo, então, dos quais esses processos vão influenciar a depressão, né? Então, a gente tem desde uma resposta inflamatória, a questão do estresse oxidativo, que eu não comentei aqui, a questão da disfunção da microbiota, alteração do eixo HPA e, mais recentemente, também alterações epigenéticas que não foram abordadas nessa palestra. Mas ainda muitas perguntas, mesmo nesses mecanismos que eu mencionei, que ainda precisam ser respondidas, né? Eles só trazem uma etapa para a nossa melhor compreensão em relação a essa relação entre a obesidade e os transtornos psiquiátricos, mas, por exemplo, perguntas precisam ser respondidas, como essa questão: seriam os probióticos realmente uma terapia efetiva ou a prescrição de uma dieta saudável já seria o suficiente? Qual o papel do exercício físico nesse cenário? Além disso, a perda de peso é capaz de promover efeitos benéficos nesses transtornos? Se sim, qual a quantidade de perda de peso realmente é necessária para que se diminua os sintomas, né? Então, será que a perda de peso que vai ajudar na obesidade também vai ajudar a depressão? E como estarão os mediadores inflamatórios na população psiquiátrica após a perda de peso? E, por fim, eu gostaria de agradecer a todos os discentes e aos colaboradores envolvidos nos dados referentes ao laboratório e ao apoio financeiro das agências de fomento, CNPq, CAPES e Fundação Alexander von Humboldt. Muito obrigada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.